O Katson, ele pergunta novamente. No ponto de vista tecnológico, como o senhor vê a tecnologia atuando nas escolas de ensino básico? É, olha, eu tenho exemplos. Tenho uma escola, e eu não vou cometer a mesma falha, né? Que eu acabei citando o nome de uma agora há pouco, mas eu fui numa escola para trabalhar lá, não era nem extensão, na verdade foi um amigo que convidou para dar uma palestra meio que para motivar, né, a garotada, e eu aceitei o convite, fui lá. E nessa escola, eles tinham data show dentro de cada sala de aula e caixa de Olha, som. Era só escola pública. Escola pública. Então, assim, não é para a gente, novamente, né, se apressar e concluir que depende da direção. Não é essa a questão. Porém, já é para a gente pensar que alguma coisa pode ser feita assim, né, por parte dos, né, das personagens daquela escola, né, os professores, alunos, pais. Ó, a gente estava falando, isso, né, dos entes, né, do sistema educacional e esqueceu do importantíssimo que são a família. Então, sim, na própria Constituição, versa lá que a educação é a responsabilidade do Estado e da família. Não é só do Estado, não é só da família. Então, é do Estado e da família. Então, a família também, ela pode ajudar, sim. Uma amostra também, a gente pode olhar dessa maneira para você imaginar uma possível resposta para a sua pergunta, a associação de pais e alunos. Tá? Então, a gente tem, dentro das escolas aqui no nosso estado, a gente tem um grupo de escolas, né, um subgrupo, de escolas que usam de maneira muito eficiente os recursos da Associação de Pais e Mestres. Né? Já houve escândalos em relação ao uso, né, desse dinheiro, mas, poxa, a gente tem relatos de faltar um professor na escola, né, a Secretaria de Educação não responde de maneira just in time, né, não é de imediato que a sim, Secretaria providencia um professor, e aí a escola, como tem aquele caixa ali, ela vai e resolve prontamente, contrata ali, pro tempore ali, um professor para a escola não ficar, para os alunos não ficarem sem professor ou professora. Né? sim, Então, é uma coisa que eu citei esse exemplo, né, dessa escola que tem todos esses recursos, para a gente pensar que talvez uma coisa que falte é a gente voltar a acreditar na educação. Né? E aí, para mim, é algo muito, muito caro falar de educação, pensar em educação, agir, né? A extensão, eu não falei, mas muito do que eu fiz na extensão, para alguns trabalhos, foi mais assim, um suporte técnico, né? Vamos dizer assim, eu gostava de dizer para eles que eu ficava mais na retaguarda ali, fazendo formulário, fazendo relatório para os projetos poderem ficarem em dias com a Pró-Reitoria de Extensão. uhum, Porém, no, no, no clube de astronomia, eu me envolvi muito mais, porque eu fiz parte ali daquele início todo, e a gente chegou a ir para Ponta Negra, a gente foi para algumas escolas, então a gente levava o telescópio e ia. Então, assim, eu acho que a educação ela precisa disso, ela precisa dessa vibração, né? Vou usar um termo pejorativo aqui, né? Para que as coisas aconteçam. Precisa que a gente não fique acusando, a gente não fique apontando responsáveis. A gente precisa fazer um pouco, acreditar que aquele pouco que você está fazendo vai ajudar de alguma maneira. sim.
Certo. Agora tem 2 internautas aqui que fizeram perguntas que são relacionadas, né? Então eu vou fazer uma pergunta só utilizando elas. Um deles é o Mariano e o outro é o Evandro. O Mariano, ele pergunta: os professores da UFAM estão preparados para esse ensino à distância, para o ensino EAD? E o Evandro, ele pergunta também o seguinte: o senhor teria alguma sugestão, tanto para alunos quanto para professores,